Fala, fala rapaziada, começando mais um podcast, mais um Evult Rica, aquele podcast onde trazemos jovens empresários aqui para contar a sua história, como está sendo essa época de aprendizado, o que eles estão passando. Então são pessoas aqui que estão passando dificuldades para falar dificuldades para vocês, como foi o início dela. Evult Rica, que é aquele podcast onde trazemos jovens empresários, menos de 30 anos, que está abrindo alguma empresa. Se você é essa pessoa, se identifica isso, é só você comentar aí. Eu sou interessante que a gente vai trazer você aqui para comentar do seu trabalho. E hoje eu dei uma mudada aqui. A gente mudou alguns jogadores aqui de lugar. Eu já tava chato já, aquele monte de homem. Hoje então, o ambiente tá um pouco mais cheiroso aqui. Eu trouxe a Naira, dentista, minha namorada também, para entrevistar uma outra dentista, que a gente vai revelar para vocês logo agora. Queria apresentar. Tá com você. Oi, eu sou a Naira Magnani, sou dentista, tenho 23 anos e a gente trouxe uma super convidada que é a Ana. É isso mesmo. A gente trouxe uma dentista que já abriu um consultório, já tá nessa fase já. E ela vai contar pra gente hoje como que tá sendo essa experiência de abrir o consultório, logo recém-formada. Vai contar a história dela de por que ela escolheu o odonto, de por que logo quando ela saiu da faculdade já pensou em abrir uma clínica e não deu tempo pra isso. Queria apresentar a Ana. Tudo bem, Ana? Oi, gente, boa noite. Meu nome é Ana Vitória, sou cirurgiã dentista, tenho 21 anos. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com empreendedorismo, com a odontologia, que a gente sabe que não é fácil. E muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz e lisonjeada. É top. Que Vai, bom. vai vir várias vezes. A gente tem a ideia de trazer pessoas jovens para quando ela estourar também, para trazer Pra ela de volta. voltar, com certeza. Isso. E eu queria já. A gente gosta de fazer uma retrospectiva, né? Começar como tá sendo agora, falar como tá sendo agora e depois falar do início de tudo. Eu queria perguntar para você, sua clínica odontológica hoje, ela atende o quê? Atende qual tipo de paciente? Tem uma especialidade? Qual o seu público-alvo? Qual é o seu público-alvo? Lá na clínica eu fiquei como a responsável técnico, né, como dona, e a minha especialidade é toda essa parte de reabilitação oral e harmonização facial. Então acaba que o forte da clínica fica mais por esse lado da estética, Sim. puramente estética. Mas a gente atende todas as especialidades, então eu tenho dentistas parceiros comigo que atende parte de cirurgia, implante, endodontia, pediatria, a nossa ortodontista também, que ainda assim o pessoal usa bastante, graças a Deus. Mas assim, o foco lá da clínica é a estética. Tanto da parte de reabilitação oral quanto a parte de harmonização. É, porque eu acredito que a clínica, ela tem muito a sua cara, né? Muito. Então, como você gosta mais da parte de estética, investe mais na parte de estética, é normal que fique a sua cara com o seu jeitinho, até o nome, né? Instituto Ana. O nome da clínica é Instituto Ana? Isso, Instituto Ana. Top. Aí eu já queria fazer uma pergunta, e adiantando já, quero fazer uma pergunta sobre os seus pacientes, que vai ter curiosidade. Já que você trabalha dessa parte de harmonização facial, você é especialista nisso, eu queria saber do seu público. A Naira levantou uma bola aqui perguntando do seu público. O seu público é mais feminino ou os homens também hoje têm muita vaidade? Como tá sendo? O meu público, ele é, digamos, 70% feminino. Não tem jeito, né? Acho que as mulheres, elas sempre vão querer melhorar uma coisinha ali e outra aqui. Então, assim, a gente tem um público muito grande feminino. Mas eu percebo que hoje em dia os homens cada vez mais vêm se cuidando. Então, assim, lá na clínica ainda assim aparece, de vez em quando, homens que procuram tratamento. Às vezes é mais na parte estética odontológica, mas eu tô conseguindo trazer alguns também pra essa parte de harmonização. Da Hoff. Top. Às Legal. vezes até pacientes que são mais idosos, o que é diferente. Mas a gente tá conseguindo puxar alguns, iniciando ali por Botox, que é mais tranquilo, e aí a gente vai introduzindo. Depois que faz um, já começa a fazer um monte, né? Sim. Top. É viciante. Agora bora voltar do início, né? Colocar essa conversa alinhada do início. Eu queria perguntar pra você por que você escolheu odonto, desde o começo. Você sempre sonhou em ser dentista? Ou você tinha outra ideia? Queria ser médica ou queria ser arquiteta? E isso também, até vou passar a bola pra Naira depois, que a Naira também é dentista e ela, só que como eu conheço a história, ela tinha outros pensamentos e acabou caindo na odontologia. Você tinha outros pensamentos ou sempre você quis odontologia quando você foi escolher sua faculdade? Não, quando eu era pequena, né, criança tem aquele negócio, cada hora você quer ser uma coisa. Então,
tive diversas vontades de ter várias profissões, mas a princípio era a medicina. Queria muito fazer medicina. E até que teve um tempo ali naquela fase ali dos 14, 15 anos que eu falei assim, eu acho que não é isso que eu quero. Porque eu sempre quis algo da área da saúde, eu sempre quis cuidar de alguém, ter um propósito nessa área da saúde mesmo, de cuidar das pessoas. Mas eu comecei a não me ver mais na parte da medicina. Eu ficava com medo, ficava aflita. Essa questão de, meu Deus, eu posso perder um paciente. Eu não saberia ter um psicológico bom pra lidar com isso. Sim, e às vezes a rotina, né, de hospital e tudo mais. Sim, tudo isso. E é engraçado porque eu sempre gostei muito de hospital. Então, quando eu adoecia, eu ficava assim, encantada com o hospital. As crianças não gostam, eu adorava. Mas eu decidi mudar. E eu falei, não, vou fazer um curso da área da saúde. E a odontologia, ela veio do nada, podemos dizer. Porque eu não pensei, não vou fazer medicina, então vou fazer odontologia. Não. Eu comecei a prestar vestibulares para a área da saúde. Não sabia ainda, mas fez uma listinha. Biomedicina, farmácia, um monte de coisa. E o meu pai falou, não, vamos fazer então odonto, eu acho que vai ser legal. Ele sempre teve uma visão de eu crescer, de ser uma pessoa bem-sucedida. E aí ele falou assim, existem áreas que, querendo ou não, você consegue ter um sucesso maior. E aí foi onde eu passei para um vestibular de odontologia. E aí eu decidi ingressar e foi. Aí começou. E você? Entendi. Eu nunca quis odontologia nem nada da área da saúde. Eu era criança que eu ia pro hospital e chorava. Uma vez eu fiquei internada e eu vi uma gotinha de sangue na minha mão que pingou assim do acesso. Nossa, eu desmaiei. Eu odiava a área da saúde, sangue eu não podia ver. E aí eu queria arquitetura, passou os anos, chegou o 3º ano, deu aquele desespero. E tipo assim, cara, o que eu vou fazer na minha vida pro resto da vida? E aí, nessa época, meu siso inflamou. E eu fui tirar os sisos. E aí eu falei, olha, acho que eu gostei. Legal. Eu tirei os sisos. Passei um tempinho lá na clínica, observando. Falei, nossa, eu gostei disso. E aí eu fui pra uma feira de profissões, feira de cursos de faculdade federal. Na época eu morava em Goiânia. Aí eu fui na UFG. E aí, quando eu entrei na salinha que era de odontologia, nossa, eu fiquei apaixonada. E eu não podia ver sangue quando eu era criança. E hoje em dia, a matéria que assim eu mais gostei sempre, até na faculdade, foi cirurgia. Curiosidade importante, a gente fez faculdade juntos. Sim. A faculdade juntos. Não, mas eu tô me sentindo aqui, ou eu sou muito doida ou ela é muito doida. Pô. Aí você vai se identificar em casa, pô. Uma gostava de ir pro hospital quando era criança. Eu odeio hospital, pô. A outra já no hospital, só que falou assim, caraca, tirou meu siso, eu tô feliz. Quando ela tirou meu siso, que é a primeira vez que eu fui tirar o siso, foi com ela, que ela falou assim, não, amor, eu preciso passar na matéria e tudo mais, vai lá que vai tirar seu siso. Quando ela tirou meu siso, eu falei, cara, que merda, nunca mais quero tirar siso. A outra se apaixonou e quis odontologia. Sim. Eu acho que ou eu sou muito doida ou vocês estão loucas na cabeça. A gente que é doida, né? Eu também acho. Tem que ser doido pra gostar da área da saúde. Era mais de odonto, pô. E na faculdade, você pensou em alguma espécie... Como que foi esse período da faculdade? Com seus amigos, colegas? O que você viu assim, que você falou assim, cara, eu não vou procurar um emprego, eu vou abrir uma clínica? Ou você chegou no seu pai e falou assim, pai, você consegue me ajudar com a clínica? Acha melhor? Como que foi esse pensamento seu logo na faculdade, vendo as matérias e já pensando na área que você atuar? Como que você organizou esse pensamento seu? Logo quando eu entrei, a gente entra muito assim no abstrato. Então assim, eu só falei, vou curtir essa época da faculdade. Então assim, estudando muito, curtindo ali um momento, não pensava em nada, assim. Eu já tinha ideia da especialização, que eu sempre fui encantada por essa área da estética. Sempre. Só que eu queria na parte da estética, reabilitação oral. Que é o que eu faço hoje em dia também, mas era isso. E eu sempre fui encantada, ainda mais por conta da minha dentista maravilhosa, que ela me puxou pra esse mundo também. Sempre tem uma inspiração, né? Minha dentista também era, no processo ali da faculdade, foi super inspiração pra mim. E aí fazer os estágios com ela também me fez apaixonar mais ainda. Então eu falei, é isso que eu quero. Sim. E aí eu fui indo ao longo dos anos e nada de pensar em consultório nem nada. Vamos viver. Vivi ali a faculdade, me formei, já sabia nesse período que eu queria também harmonização.
Eu falei, pronto, já sei minha especialização, vou entrar nas duas, vou fazer e é isso, vou procurar emprego e tudo certo. Saí da faculdade, me formei, aí foi onde entrou no mundo real, porque quando a gente tá na faculdade, a gente vive muito numa bolha. Numa bolha onde os professores não alertam a gente, ou se alertam, acho que também a gente não leva muito a sério. Aí eu particularmente acho que não tem muito alerta pra vida real, como você disse. Sim. A gente aprende muito bem. Nossa, graças a Deus tivemos professores ótimos. Técnica, show. Perfeito. Teoria, perfeito. Só que quando você sai, que você sabe que você não sabe nem o preço do que a gente Exatamente. gastava. Exatamente. Porque a gente mandava a lista pros nossos pais e a gente não sabia quanto que gastava no atendimento. Eu acho que quanto você gasta no atendimento é o mínimo que deveriam passar. Sim. Né? Quanto que a gente gasta. Beleza, cada um tem seu preço, cada região, cada profissional. Mas a gente não sabia nem o preço das coisas, né? Então a gente não... sai cru. Muito. Cru. Cai no mundo assim, fica... E agora? Muito. Você sai de lá perdido, é igual uma criança. Você não sabe nem engatear. Não é nem assim, tô engateando. Você não sabe nem isso. Engatear. E você não tem nem como chorar pra pedir ajuda pra alguém. Então, assim, é realmente assustador. Então, sair daquela bolha de faculdade, igual a Naira falou, de... os pais compram, você já chega lá na faculdade, faz o seu procedimento, lindo, maravilhoso, ganha nota e vai embora. E depois? Aí eu saí, vi que não era fácil pra ninguém. Eu acho que não vai ter essa pessoa que vai falar assim, pra mim foi moleza, pra mim foi... Eu acho que não existe. Não existe mesmo. E eu falei, caraca, e agora? O que eu vou fazer? A pergunta é, e agora? O que eu vou fazer? E aí a gente, currículo, aquela coisa toda, corre ali, vai atrás. E quando acha o emprego, é o emprego assim, muito desvalorizado. Porque a odontologia, infelizmente, ela ainda é muito desvalorizada. Pelos próprios pacientes e também pelos próprios donos de clínicas grandes. E Né? que a maioria hoje em dia, pelo menos da minha experiência, a maioria das clínicas de odontologia não são nem geridas, nem são de dentistas. É, exatamente. Né? A grande maioria não é dentista, não sabe, não tem um dentista ali pra gerir. São geralmente pessoas que viram um negócio vantajoso ali. E principalmente as clínicas que estão abertas ao público recém-formado é pra explorar. Sim, É infelizmente. porque eu acho que parte daquele princípio que vocês... Eu particularmente não sabia isso. Eu fui saber isso quando eu fui conhecer uma pessoa que era bem da área, né? Eu pensava que odonto era como se fosse um curso normal, tipo... Até medicina, você não gasta tanto igual odonto, tipo, pra se formar. A pessoa, ela gasta muito... não tô falando nem de mensalidade, tipo, a mensalidade, assim, É material. Agora, material, você precisa ter seu próprio material e você gasta, sei lá... Tem vezes que a Naira comentou que gasta, sei lá, 15 mil reais no semestre de material. Ou algo do Famoso tipo. quinto semestre. Quinto semestre. Você gasta lá 15 mil reais pra formar um semestre. Só que aí quando você forma e você vai pedir um atendimento, você acha que o mínimo você receber, sei lá, é 6 mil reais por mês. Cara, eu achava... Só que você cai na real que depois da faculdade você vai encontrar um mundo totalmente diferente. E aí eu não sei. Aí vocês dois podem me dizer, quando vocês saíram da faculdade, foram procurar emprego, qual que era a média de valores que, tipo, chegou a oferecer e falou, cara, não vou vender a isso. Olha, mais baixa? Nossa, teve de diária de 100 reais. Diária de 100 reais ainda tá bom. Tem diária de 100 reais. Tem as famosas porcentagens em cima do convênio. Porcentagem em cima do convênio, Se o galera. convênio não paga a clínica não te paga. E aí você só Trabalho recebe de graça? 90... Trabalho de graça. Você só recebe em 90 dias, 60 a 90 dias, depende do convênio. Entendi. Então, um recém-formado ali sai, baixa uma clínica, e aí ele recebe depois de 60 a 90 dias investindo o próprio material, sem nenhum tipo de direito trabalhista, Não. de respaldo, de segurança, às vezes nem de biossegurança, né? Porque nossa, não é desanimando, né? Para as pessoas da odontologia que forem ver isso, não é desanimando, mas é o mundo real. E eu gostaria de ter escutado isso antes. Também. Tipo, por mais que a gente diga, não é 100% preparando, porque só quando você cai lá que você vê. consegue entender. Mas existem algumas clínicas particulares que contratam recém-formados. É
mais raro, mas aí são os procedimentos que eles não querem fazer. Entendi. Sim. Então você caiu lá na clínica, aí você faz um procedimento. Se o convênio não pagar, você não recebe, você trabalhou de graça. E além de se pagar, você vai receber, sei lá, 60 dias depois. 60 dias depois. E tá, e como que você vive desses 60 dias que você trabalhou até lá? Exatamente. Como que você vive? E era isso, era exatamente isso. Então eu me vi numa realidade que eu não queria e que eu não queria aceitar. E aí foi onde, conversando com os amigos, a gente falava assim, cara, mas é isso mesmo? E aí a gente vai viver assim pro resto da vida? É desse jeito que funciona? Como que as pessoas que estão no lugar que elas estão hoje chegaram? Elas tiveram que ter oportunidade, porque muitas vezes a gente mandava currículo e aí teve uma situação que foi, assim, extremamente humilhante. Não aconteceu comigo, mas chegou de um dono de clínica falar assim, eu não contrato recém-formado porque vocês só fazem merda. Pode falar isso. Pode, que é isso. Mas eu só contrato se você tiver 3 anos de experiência, não sei o quê. Tá, mas como eu vou ter 3 anos de experiência se eu não tenho a oportunidade de ter uma experiência? Então eu acho que é isso que acontece. E é desesperador. Eu não acho que nem seja tão difícil achar trabalho. Mas é como a gente falou, é muito mal remunerado. Muito mal remunerado. É muito desvalorizado, recém-formado, clínico geral. E, cara, eu acho lindo ser clínico geral. É super legal você conseguir ter uma abordagem multidisciplinar, lógico, fazer um pouco de tudo. E aí, em casos mais específicos, passar pro especialista. Sim. E ter essa visão, né? Ter essa visão multidisciplinar. Porque, assim, você pegar uma panorâmica e mostrar pra um ortodontista, ele vai falar, tá desalinhado aqui. Você mostrar pra um endo, ele vai falar, tem que fazer canal aqui. Cada especialista olha pro seu lado. E a gente não, a gente tá ainda olhando tudo, a gente vem da faculdade olhando tudo. Só que sem especialização você não é nada no mercado. Porque eu tô, pelo que eu tô entendendo, você, sei lá, passou lá 4 anos, de vocês foram integral, né? 4 anos se formando. Dentro desses 4 anos, vocês já fizeram mini cirurgia, ou até cirurgias dentro da faculdade, muitas faculdades. Tiveram muita prática, aí você bate no emprego, chega lá, tem um emprego pra mim? O cara, não, tem. Você tem quantos anos de formada? Não, tem 2 meses de formada. Não, só eu quero 3 anos, porque eu quero uma com experiência. Só que, se a faculdade te preparou ali com pequenas cirurgias ali decorrer do tempo, pra te formar, grandes procedimentos. E até com professores que são, renomados, né? Que a Nádia comentou, aqui em Brasília e outros lugares também deve ter. Mas você chega na clínica pra atender, aí você tem a porta fechada. Foi daí que você... muito fechada. Foi daí que você falou, cara, já que estão fechando a porta pra mim, eu vou abrir a minha própria porta, vou abrir uma clínica. Como que foi esse pensamento seu? E aí foi onde, como eu disse, me vi nisso e eu falei, eu não quero isso. Porque eu cheguei em situações de ter que atender um paciente de avaliação em 5 minutos e de procedimento em 10, 15. É impossível. E eu atendo criança também. E aí atender criança em 15 minutos. É impossível, impossível mesmo. E acabava que eu não dava a atenção que eu queria para os meus pacientes. E muitas pessoas me perguntavam, onde você atende? Eu quero fazer procedimento com você. E aí você fala assim, eu atendo em tal lugar, para eles chegarem lá, serem tratados, assim, em consultas de 5 minutos. Eu não queria isso. Não queria isso. É muito desanimador. E aí, hoje em dia eu também não falo muito onde eu trabalho pros conhecidos, né? Eu prefiro alugar um consultório à parte. Sim. E atender os meus à parte pra dar atenção. Porque a gente viu lá aquela coisa da primeira consulta de se conhecer seu paciente, saber as dores dele, por que ele tá querendo buscar aquilo. Não é só um dente. Poxa, é um dente numa pessoa que a gente quer dar atenção. E muitas vezes não dá mesmo. E a gente não é dentista, a gente é psicólogo, mas dentista. E às vezes a pessoa que tá ali, eu percebo isso agora com o meu consultório. A pessoa que tá ali, ela só quer conversar, ela só quer ser ouvida. As minhas consultas são de 2 horas, hoje em dia. E é muito bom.
eu ter uma consulta de 2 horas. Porque a pessoa chega, a gente bate altos papos, conversa sobre tudo, pra depois eu ir lá e falar, ai, mas e aí, o que te incomoda? E nisso eu já percebi o que incomodava ela. Muitos pacientes, às vezes, não é nem uma questão de saúde ou uma questão física, mas é uma questão, às vezes, psicológica. Então, eu consigo analisar o meu paciente, eu consigo ser amiga do meu paciente, eu consigo ouvir, eu consigo entender a queixa dele e tratar ele. Então, assim, é isso que eu queria. Eu procurava isso. E desde sempre, desde a faculdade. Então, eu não me vi nesse cenário. Eu não aceitei a minha situação nesse cenário. Eu não quis. E aí foi onde eu parti. Eu falei assim, eu preciso ter um lugar pra mim. A princípio, eu queria alugar só uma sala, só alugar um período. Fui atrás disso, mas eu também não me dei bem nessa questão. Você não se deu bem por quê? Eu não me dei bem porque eu achei assim, o valor que eles cobram pelo tempo não tava a logística mesmo, não era uma logística boa. Não era rentável pro negócio, é isso que eu tô Não era entendendo. rentável. Talvez pode ser rentável pra muitas outras pessoas e eu acho que o começo seja dessa forma. Eu acho que se alguém quer começar procurar pacientes, captar pacientes né? Eu não tenho ninguém. Hoje eu tenho nada. Como que eu vou conseguir captar? Então, assim, eu acho legal alugar ali um período pra tentar puxar esses pacientes. Eu acho que isso é um começo bom. Mas na minha logística não era. Sim. Eu até tentei, mas não gostei. E já abrindo aí para as pessoas também que estão se formando e vocês duas passaram por essa fase, a Nara já alugou o consultório, você também já tentou fazer dessa forma. A gente abre valores aqui mesmo. Quanto custa, por exemplo, para alugar um consultório? É por hora, por dia? Como que funciona? É por período. Por Eu acho período. legal a gente falar quais são as modalidades que existem, quais são as opções quando você se forma, né? Sim. Então, a primeira é você achar um emprego. Esse emprego muito raramente vai ser um CLT. Acho que eu não conheço ninguém. É sempre, eles contratam como dentista parceiro, né? Então, você acaba sendo um contrato que você não tem nenhum vínculo com a clínica, nem com nada. Se eu não me engano, eu tenho uma amiga que é meio que de uma... Ela é dentista para os funcionários de uma empresa, então ela é CLT meio período. Ah, sim. Então, ela é CLT, é bem raro, mas existe, né? Tem os concursos, Sim. né? Contratos também, né? Isso. Tem o caso de aluguel de consultório por período. As experiências que eu tive era entre 200 a 400 reais. Essa média também. Dependendo do lugar que você quer em Brasília, né? Tem lugares que passaram disso, 550. Você alugava a sala? A sala. Por dia? Período. Por período. Por período. Parte da manhã ou parte da tarde. Tá, período, entendi. Isso. E lugares de 250, 350. E aí, quando você vai fechar dias numa clínica, por exemplo, que uma coisa que me incomodava muito no começo era pegar 2 dias em uma clínica, 2 dias em outra e 2 dias em outra. Isso eu odiava. E aí, geralmente, se for convênio, eles vão querer te dar uma porcentagem do que o convênio paga. Se for particular, também uma porcentagem. Ou as famosas diárias, que aí você pode atender 50 pacientes ou 2, né? Vai da clínica. Mas eles são espertos. É lógico que a clínica que contrata por diária é porque ela tem um fluxo muito grande. E às vezes eles preferem, né? Tipo, pra não ter que ficar calculando quanto que vai dar, pagar uma diária. E aí as diárias que eu vi particularmente vão de 100 a 300 reais. Né? Eu nunca vi uma assim que pague super bem. A que eu vi melhor que pague até agora foi 250 a diária, então é o dia todo, de 8 a 6. Sim. E a porcentagem geralmente é em torno de 15 a 40% em cima do valor do procedimento, tirando taxa de maquininha, imposto. Eu cheguei no meu primeiro trabalho eu ganhava 50%. E no meu segundo trabalho eu comecei ganhando diária de 250 e depois era diária de 200 mais uma porcentagem. Pra eu poder também fazer pra poder fazer a mais, né? Começando ali. Eu acho que você começou super bem, principalmente nessa de 50%. É que essa de 50% era convênio. Então, tipo assim, uma limpeza de 60 reais ganhava 30. Então basicamente seria o mesmo valor de você ir numa particular e ganhar
30%, né? Isso, é. Isso, Basicamente entendi. isso. Aí depois você vê nesse cenário, tipo, tão complicado pra alugar ou pra trabalhar, igual a Naira falou, pô, ou você é diarista ou você recebe e tal, aí acaba que o que escolhe é errado. Às vezes escolhe um, aí vem muita pessoa, o que escolhe é errado. E você não queria trabalhar isso, e como que foi esse pensamento seu? Cara, eu vou abrir uma clínica pra mim mesmo, alugar um local, comprar uma cadeira, tudo mais. Como foi esse processo? Você teve a ajuda de alguém? Esse pensamento foi seu ou veio de outra pessoa? Falou, não, abre uma clínica, acho que vai ser melhor pra você. Como que foi esse processo? Uma dúvida que eu também tenho, né, pode emendar um pouquinho que tem a ver, é se seus pais têm essa veia do empreendedorismo ou se eles são mais conservadores, do estilo faz um concurso e acha um emprego fixo, ou qual que é a veia deles, assim, o que isso impactou na sua decisão? Tá, certo. Vamos lá, como foi essa decisão primeiro? Então, eu queria, sempre quis, desde pequena, fazer a área de saúde e eu sempre quis ter essa questão com os meus pacientes. Então, a questão de ter a minha clínica sempre foi um sonho. Sempre, sempre. Então, eu sabia que em algum momento eu ia querer isso. Mas por esse medo, por ver essa situação do cenário, eu tive muito medo. Então, eu não pensei em abrir realmente uma clínica. Eu não pensei nisso. E até que eu falo assim, eu sou cristã e eu acredito muito nisso. E eu acho que foi muito, acho não, eu tenho certeza, foi muito de Deus. Muito, muito. Eu tava trabalhando, inclusive, num dia que eu trabalhei assim, incansavelmente, exausta, e eu ganhei 138,42. Eu não vou esquecer, porque... Depois de 60 dias. Tipo assim, tava muito cansada. E mexendo no celular, do nada. Assim, do nada. Apareceu uma notificação de uma clínica vendendo. Aí eu olhei assim, tipo, quê? Como assim? Olhei a clínica perto da minha casa, linda. Eu falei, gente... Aí deu um negócio assim no coração, sabe? Uma pontinha de esperança. Conversei com meu pai, eu moro com meu pai hoje em dia, conversei com ele. E ele falou, vamos olhar, tipo, despretensiosa. Fomos, conversamos, olhamos, tava assim um valor muito caro. E aí ele falou, não dá e tudo mais, aquela questão toda. Eu falei, não, tudo bem. Só que isso não morreu, ficou dentro de mim por um tempo. E eu comecei a orar. Orar, joelho no chão, orar, jejuar, muito. E entreguei pra Deus. Até que teve um dia que eu entreguei pra Deus. Eu falei assim, tá nas mãos do Senhor, o Senhor que é o dono da minha vida. Então, seja feita a tua vontade e é isso. E aquietei meu coração. Aí o meu namorado chegou e falou assim, tem uma clínica na Asa Sul vendendo. E ela é muito linda, vamos olhar? E aí eu falei, tá, vamos. E a gente já tinha até procurado na OLX e as que tinham eram muito ruins. E fomos um dia olhar essa clínica, tava até sentindo muito mal no dia. Quase desisti de ir, mas fui. Cheguei lá, assim, a clínica dos meus sonhos. Linda, gente, perfeita, assim, muito perfeita. E a dona trabalhava com o quê? Harmonização. E aí eu me encantei, foi aquela coisa toda. Aí o valor tava bem melhor do que a outra clínica. A outra perto da sua casa? A outra perto da minha casa, ela tava 350. Tipo, é um valor muito caro. E a outra tava pela metade do valor. E aí eu falei assim, não... vamos pensar mais um pouco. Falamos pra ela que a gente dava uma resposta. E ela falou assim, eu preciso de uma resposta em uma semana. Isso foi na segunda, ela queria a resposta na sexta. Nossa! Sim. Que querida. E eu falei, meu Deus. E eu falei assim, meu Deus, eu tenho até sexta. E aí conversei com meu pai mais uma vez. Pensamos em entrar com uma sociedade, com outro dentista. Depois... pensamos em não fazer isso e foi aquela coisa toda. Conversei com meu namorado, perguntei se ele queria entrar, a gente conversou com os pais dele também. E eles falaram que no momento não era o que eles queriam. E eu falei, tá, então é isso que eu tenho que enfrentar sozinha. É isso. E eu falei, tá. Vida de empreendedor. Falei, tá, de novo, joelho no chão. Tá. Quinta-feira meu pai fez uma cirurgia. E eu fui acompanhar ele nessa cirurgia. E eu tava muito apreensiva. E ao mesmo tempo que eu tava muito apreensiva e chorosa, assim, sabe? Chorona, aquela coisa toda. Eu tava com uma certeza muito grande. E aí eu lembro até de falar pro Maurílio assim... Eu não sei, eu tô sentindo que é pra ser. E calada, ninguém sabia disso. Ninguém. Era meu pai, o Uma Maurílio... coisa que eu ia falar é que eu não lembro da época da faculdade você comentando nada disso. Por isso que depois que você falou que não era um plano, aí eu falei, foi depois. Sim. E aí, na quinta-feira, ele saiu da cirurgia. Ele ainda tava meio anestesiado. Ele falou, vamos lá na clínica conversar com a mulher. Aí eu falei assim, querido, você acabou de sair de uma cirurgia. Aí ele, vamos lá. E a gente foi com ele ainda grog, anestesiado. Batemos Foi o por isso que ele foi, então.
Batemos um martelo e fechamos. Eu lembro de sair de lá, tipo assim, com o coração na boca e pensar, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E aí ela, muito querida, ela falou assim: eu gostei muito de você, eu me vejo muito em você, porque a história dela é muito parecida com a minha. E eu sou muito nova, eu tenho 21 anos. Meu Deus, 21 anos. Tem gente que com 21 anos tá entrando na faculdade. E cada um tem seu tempo também, né? Sim, Com sim. certeza. Então, tipo assim, não é porque eu tenho 21 anos, eu estou... Não, Eu sou formada, não é, sou do... Não, sei, não sei. é isso, mas é porque, tipo assim, a cabeça é diferente também, né? Então eu fui obrigada a ter um amadurecimento muito rápido. E então, fiquei com aquela apreensão e ela falou: eu me vejo muito em você, fica aqui na clínica comigo, porque ela só ia poder entregar a clínica pra mim 2 meses depois. E eu fiquei 2 meses acompanhando ela, de segunda a sábado, todos os dias. Isso foi Legal. bom que... Isso é bom que você pegou a experiência dela, Sim, né? muita. Que ela já trabalhava há muito tempo e Muita. já viu a clientela dela, de como era movimentar a clínica, de como tratar as pessoas. Então, eu acho que aquele medo que você tinha, não sei se foi todo mandado embora, né? Aquele medo, pá, e agora? Tá, meu pai aceitou comprar, tá, mas agora sou eu, né? Sozinha. Aí você passou um período ali de adaptação com ela, de adaptação entre aspas, né? Até você pegar a clínica pra você, mas ali aprendendo com ela. E você, nesse período, você viu muitas coisas que ela fazia e falava, cara, não vou fazer isso com os pacientes. Ou, cara, ela faz isso aqui, eu vou pegar para os meus pacientes. Você conseguiu moldar a sua estrutura de clínica pra mandar embora nesse tempo? Ou foi um momento ali que você só acompanhou ela ou de boa? Não, com certeza. Eu agradeço muito. Tipo assim, foi do jeito que ela fala que eu fui enviada por Deus, porque ela orava pra uma pessoa comprar a clínica do jeito que ela falou: Ana, você veio do jeito que eu pedi pra Deus, assim, pra comprar a clínica. E eu falei: você também. Então, assim... E aí eu consegui acompanhar ela, tanto em relação... Ela trabalhava com o que eu queria, com o que eu me especializo, né? Tô na especialização. Então, assim, eu consegui pegar muito conteúdo, muita técnica, muita coisa. E também a gestão. Então, tudo que eu tinha de dúvida, ela tirava. Eu ia observando muito a forma que ela atendia, como ela atendia. Essa questão, porque hoje em dia não é só você chegar na clínica, fazer o procedimento e ir embora. Tem toda aquela questão de você acolher o paciente. Então, o momento que ele tá na sala de espera é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Por incrível que pareça. Ele quer se sentir bem, ele quer se sentir acolhido. Então, eu peguei muito isso dela também. Então, assim, foi muito bom por isso. Foi maravilhoso. E, assim, eu fico muito feliz porque eu tive a oportunidade de ter o meu pai me ajudando na questão do investimento, do valor da clínica. Apesar que é um investimento agora que, com certeza, né, já estou retornando isso pra ele. Mas é um investimento que eu fiquei muito feliz de ter, né? É uma pergunta também, além daquela de como é a vida dos seus pais. Ele é seu sócio ou ele te emprestou o dinheiro pra você fazer o investimento e você pagar aos poucos, ou foi no patrocínio mesmo? Ele é seu sócio, como que é? A gente colocou a clínica como sociedade autolimitada, que o que é isso? Sou só eu. Pra não aceitar nenhum outro sócio. Então, por lei, né, dentro das normas, sou somente eu e pronto, e acabou. Mas, assim, na vida real, além de ser meu pai, ele é meu melhor amigo, ele é meu consolo, ele é tudo, assim. Sim. Então, querendo ou não, ele acaba virando um sócio. Sim. Dizer dele foi no patrocínio. Mas eu não aceito, né? Então, assim, com certeza, vou estar fazendo esse retorno pra ele. Mas a questão da resposta dos pais tá na veia, tá na família. O meu pai, ele é empreendedor, ele sempre trabalhou como vendedor. Ele é vendedor de HF, né, que é hortifruti. Então, ele trabalhava fichado, até que teve um dia que ele abriu a empresa dele, e hoje em dia ele trabalha terceirizado. Então, as fazendas, né, chamam ele pra poder vender os produtos. Que legal. E aí, hoje ele trabalha tanto nas fazendas quanto em casa. É bem tranquilo o trabalho dele. Então, assim, ele empreende também. Já tá no ramo há séculos. Ele brinca que quando eu nasci, ele só não vendia droga. Porque, de resto, ele vendia abóbora, ele vendia batata, ele vendia tomate, ele vendia de tudo. Já chegou a vender grãos também. Hoje em dia ele não vende mais, mas soja, arroz, essas coisas. Que legal. Hoje ele fica mais na parte de hortifruti. E a minha mãe, hoje em dia, tá cuidando do nosso tenenzinho. Eu tenho um irmãozinho de 4 meses. Mas tá no sangue também, né? Desde sempre. Ela trabalhou desde muito nova. Então, assim, com 9 anos, ela vendia lacinho na rodoviária. Caraca. Então, com o meu vô.
Então, assim, tá na Tá família. Tá na família. Você Sim. vê herdando. E uma coisa, assim, uma coisa interessante de mim, eu nunca quis concurso. Parece Eu loucura. também não. Parece loucura Aqui quando eu em falo. Brasília, falar isso é... Cuidado pra vocês não serem Falar isso aqui em Vou bater Brasília é vocês. absurdo, É um porque absurdo. todo mundo tá atrás do tal do concurso. Todo Seja mundo qual tá área estudando. Sim. possível, todo A mundo gente teve quer. o CNU, né, esse final de semana. E, tipo assim, quantas inscrições não teve, todo mundo estudando. E a maioria das pessoas ao meu redor estão estudando pra concurso, querem um concurso e falam assim, meu Deus, eu preciso passar. Porque é essa questão da segurança, essa questão, né? E assim, eu também quero ter essa segurança. Mas eu não me vejo fazendo concurso. Eu não quero ter que passar por um concurso, ficar ali, sabe? Eu sempre tive isso no meu coração. Por mais que seja muito difícil empreender, mas eu quero isso. Eu nunca tive vontade de fazer concurso. Eu gosto da ideia de ter uma segurança, mas a ideia de ter um teto me sufoca um pouco. Eu acho que é muito melhor eu ter um mês que eu tenha a possibilidade de não ganhar nada, mas que no próximo eu sei que se eu for atrás eu posso fazer 100 mil. Aham. Entendeu? Se eu Empreender, quiser. exatamente Empreender. isso. E empreender não é só ter uma empresa. Sim. É tipo assim, ir tudo. atrás de inovação, é atrás de dar um diferencial. Até se você trabalha numa POP, você pode passar o hidratante na boca dos seus pacientes para ser o Sim. diferencial dele. Então eu acho que quando a pessoa já tem essa mentalidade, ela tá empreendendo dentro das possibilidades dela, da realidade dela. Mas certeza. se ela consegue fazer um diferencial, já é uma veia empreendedora, né? Com certeza. Exatamente. É interessante, e eu já vou até puxar um assunto sobre isso. Essa veia de empreendedorismo, eu por muito tempo eu queria concurso. Desde quando eu nasci, não, eu queria concurso e tudo mais. E depois que eu fui gostando dessa ideia, tipo, cara, você vai ter um piso, vai viver certinho ali e tudo mais. Mas tem gente que dentro do concurso ele começa a empreender por fora, ele pega e faz aquilo lá de alavanca. Às vezes o cara não tem uma condição financeira que às vezes, tipo, não é todo mundo que tem um pai que consegue financiar um consultório pra você, alguma coisa do tipo. O cara faz um concurso, junta o dinheiro dele e vai alavancando a vida e tudo mais. Sim. E puxando mais disso, que você tocou no assunto, que vocês são duas pessoas muito jovens, assim, tem 21 anos de idade, a Naira tem 23, fez 23 recentemente. Aqui a gente já comentou várias vezes de pessoas, de sentar na mesa com outras pessoas, a gente aqui sentar na mesa com outras pessoas bem mais velhas. Por exemplo, eu do ramo do investimento, do marketing, essas empresas, eu sento na empresa com pessoa de 60 anos de idade, aí você fica meio assim. E você do mesmo jeito, pô, às vezes você chega lá pra atender uma senhora de 65 anos de idade e ela fala assim, tá, mas cadê a dentista? Já aconteceu com você, com certeza. Nossa, você é tão novinha, já é formada. Já. Com certeza. Aí eu Já queria aconteceu. saber de como você conseguiu driblar Como isso. você passa essa credibilidade sendo tão exatamente. nova? Eu acho que era um dos meus maiores medos. Inclusive, nesse momento de experiência que eu tive com ela, eu lembro de chegar um dia, eu saí pro almoço e cheguei na clínica dela, assim, claramente chorando muito, né? Tentando disfarçar, assim. E ela, o que foi? E aí eu desabafei, eu falei, eu tô com muito medo. Tô com muito medo, de verdade, chorando muito. E ela falou assim, ela falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Que é, Ana, ter medo é normal e é bom ter medo. Se você não tivesse medo, seria estranho. Sim. Então, assim, ela falou que o medo é muito bom porque o medo te segura, te coloca teu pé ali no chão. Então, porque a gente também não pode voar com a cabecinha. A gente tem que sempre ter ali um pezinho no chão, né? E ela falou isso. E ela começou muito nova, então... Eu fiquei com isso na cabeça, né? E ter medo é bom, então calma que vai dar certo. Porque é impossível você não ter medo. Sim. Então, desde muito nova, pra tudo era assim. Nossa, mas você já tá no ensino médio. Nossa, mas você já tá na faculdade. Nossa, mas você já é dentista. Então, desde sempre escutei isso. E tá tudo bem. E já aconteceu de uma vez, inclusive na minha clínica, eu estava atendendo uma paciente e aí ela falou assim... Mas é você quem faz o procedimento? Aí eu falei, sim, sou eu. Aí ela, mas não tem uma pessoa assim um pouco mais velha, mais experiente? E aí assim, sentar, conversar com o paciente. E já teve pacientes assim, super ignorantes, que não era na minha clínica, numa clínica que eu trabalhava, que ele falou assim, nossa, mas estão dando diploma pra qualquer um.
Nossa Senhora. Aí na hora me subiu assim, aí eu falei assim, não, só dá diploma pra quem é inteligente. Tipo, eu respondi assim, eu não vi a hora que eu respondi, porque eu fiquei muito nervosa na hora. Tipo assim, como assim dar diploma pra qualquer um? Dá diploma pra quem é inteligente. Ficou 4 anos. Pelo amor de Deus. O meu gerente da minha clínica, clínica que eu trabalho, ele um dia me defendeu também. Que uma paciente falou assim, ah, não, mas eu prefiro fazer com outra profissional. Ele, não, a Naira é super competente, tá no nosso quadro aqui, a gente super confia no potencial dela. Se quiser fazer, vai ser com ela. Aí eu não tava no mesmo cômodo, mas quando me contaram, eu fiquei... Sim, então assim, os pacientes ainda têm essa visão errônea, né, de que só o pessoal mais velho é experiente, só o pessoal mais velho. E não é, porque cada dia hoje tá formando pessoas mais jovens. E as pessoas jovens que estão ali justamente pelo quê? Por esforço, por dedicação, porque elas são inteligentes, porque elas estudam. E as pessoas mais jovens estão estudando, não querem ficar paradas, elas estão especializando, elas estão inovando, enquanto infelizmente não é todos os casos, mas a maioria dos profissionais mais antigos, né, que eles estão ali parados no tempo e tudo mais. Fora que a gente tá se atualizando constantemente, Sempre. né? Então, por exemplo, eu já vi dentista bem mais velho fazendo técnicas que hoje em dia a gente sabe que não é bom. Utilizam mais. Não utiliza mais técnicas, materiais, enfim, N coisas que a gente sabe que não é bom. Mas a pessoa já tá lá há 40... Como que você fala pra um dentista que tá há 40 anos fazendo daquele jeito? A menina de 23 chega pra falar que não é mais daquele jeito, ele não tá nem aí. Exatamente. Ele vai mandar, sei lá. É. Mas nem sabe de nada, acabou de formar. Ana, e quais são as suas dificuldades agora, não como dentista, mas como empreendedora? Assim, o que você percebeu de dificuldade, por exemplo, aquela coisa do CNPJ que a gente falou, como que é no CNPJ, quem tá administrando a sua clínica, você é daquela empreendedora que faz tudo ou você já conseguiu contratar pessoas para te ajudar, você coloca a contabilidade na mão de alguém, a administração na mão de alguém? Como que tá isso? Como que tá dividido? Quais são os seus colaboradores hoje na clínica? Quantos você tem? Eu acho que a parte mais difícil é a estabilidade, com certeza. Hoje em dia, a parte mais difícil é a estabilidade. É você entender que hoje eu posso ganhar 5 mil reais, enquanto eu posso ficar um mês sem ganhar R$1. Então, assim, o empreender é isso e essa é a parte mais difícil. É ter essa mentalidade pra você conseguir ficar bem, você conseguir ficar tranquila, não surtar em relação a isso. Outra dificuldade foi essa questão que a gente falou, foi eu conseguir me posicionar diante dos meus pacientes, de que eu posso, eu consigo, eu sou capacitada pra isso. Da equipe também? Então, você teve, ou foi mais de boa? Foi bem mais tranquilo, mas também, bom. querendo ou não, tipo assim, querendo ou não, no nosso subconsciente, você, né, eu tenho que chegar e me impor. Teve um dia que eu falei assim, não lembro pra quem lá da clínica, eu falei, não precisa ficar me chamando de doutora toda hora, não. Aí, sem querer, a pessoa me chamou de Naira na frente do paciente, aí eu vi, caramba, o que eu fiz, né? Porque a gente tem que se impor o tempo todo. E outra, vocês que já são jovens, aí a pessoa já não chama de doutora, aí já fica, aí volta pra aquele gatilho que a pessoa tem, pô, a pessoa é tão jovem, já tá me atendendo. Aí e ainda não chama de doutora, aí você sabe que, ainda mais paciente idoso, tem super isso de... Sim. Por que não te chamaram de doutora, você não é formada? Cadê o seu? Cadê o seu? Então, eu acho que essa foi a parte mais difícil. Em relação ao conseguir me posicionar, eu tô conseguindo através do marketing. Eu consegui, assim... Até ontem eu ri muito de um amigo meu de infância, que ele sumiu das redes sociais, e aí ele voltou, ressurgiu das cinzas ontem. E ele falou assim, amiga, eu não te reconheci. Aí eu falei, isso é bom ou ruim? Aí ele falou, isso é maravilhoso. Não, vou você super tá entrar na hora outra do marketing. pessoa. Você, tipo assim... E, inclusive, os meus amigos falam isso. Na época da faculdade, você era um Zé Ninguém. Realmente, eu andava pelos corredores da faculdade. Gente, parecia uma fubanga, assim, ó. E aí elas falaram, hoje em dia você mudou muito. Até a forma que eu me visto, eu não me vestia assim. Então, até isso conta. A forma que você se veste, que você fala, que você se posiciona. Vou super entrar na hora do marketing ainda, menina. Hoje eu tô tirando todas as minhas dúvidas. Tô aproveitando uma consultoria.
E então eu consegui, através do marketing, fazer esse posicionamento. E aí ele ainda brincou, você é até a cara da riqueza. E aí, querendo ou não, infelizmente ou felizmente, mas os pacientes, ele conta o número de seguidores, ele conta como é o seu Instagram. Se o seu Instagram, ele é arrumadinho, se ele é engajado, se ele é bonitinho. O trabalho conta, mas isso aí conta muito. Sim, sim. Tipo 50% e alguns ainda é mais do que 50%. Com certeza. Sim. Hoje em dia, se eu vou escolher qualquer coisa na minha vida, é no Instagram. Acho que hoje em dia tudo é mais visual. Igual você levantou uma bola, e a gente até também comentou em outros episódios aqui, em relação a vestimento. Quando você vai numa... E ainda aí volta em relação à idade também, que eu acho que conta muito. Uma pessoa lá que... Um dentista já renomado, tudo mais, já é antigo, já tem a cara ali de... Pô, o cara ali já é especialista no assunto, vai atender. Se ele for lá de um jaleco meio assim, normalzinho, tranquilinho, ele vai lá, o cara... Tudo bem. Tá tudo bem. Agora vocês, até pesa na idade, assim, como a gente tava comentando, chega lá com um doutor Thierry, é isso, né? O sonho de vocês, chega lá tudo arrumadinha, tudo mais, tipo assim, elegante, né? Maquiada, cabelo bonito, tudo mais. Aí chega lá pra atender, já é diferente, a pessoa vai receber. Esses dias eu tava comentando com a Naira, qualquer coisa que que você repara de cara. Eu acho que isso é quase todas as pessoas, é unânime isso. É como a pessoa se veste, tipo assim, se a pessoa vai toda largada, se a roupa dela tá muito larga e tudo mais. E passar esse vestimento, essa imagem que você está procurando, que você é dona da clínica, é a cara da clínica, eu acho que isso é muito importante. E a Naira mandou seu perfil, eu vi seu perfil e isso conta muito. Aí eu queria saber, tipo assim, você sempre teve isso, igual você falando que na faculdade você era toda largada. Mas você falou assim, não, cara, agora eu sou a imagem da clínica, eu tenho que mudar essa chave em mim. Sim. E o quão importante eu acredito que tudo que a gente consegue trazer pessoalidade tem um resultado melhor. Então você trouxe muito a clínica e você é uma coisa só, né? É a clínica da Ana e o perfil da Ana é a Ana da clínica. Sim. Então, tipo assim, quando a gente vê o Instituto Ana, a gente vê que tem a sua cara, a gente vê quem que vai atender a gente. Então, se eu chegar lá, eu sei que eu vou ser recebida por você. Por mais que eu vá passar com outras especialidades, a gente, como paciente, a gente busca aquele rostinho do Instagram que a gente tá vendo, né? Sim. E eu me preocupo com isso. A primeira consulta é comigo. Não importa se você falar assim, eu vim pra fazer um implante. Eu não vou fazer implante, mas a primeira consulta vai ser comigo. É eu que vou te receber, é eu que vou falar com você, é eu que vou te explicar, vou te apresentar no instituto. Tudo comigo. E aí depois eu vou encaminhando pros meus dentistas, né? Mas, só voltando rapidinho, aquela parte da pergunta sobre os colaboradores e tudo mais. Então, assim... essa foi a parte mais difícil e a segunda parte difícil foi o Instagram, que eu já vou responder a sua pergunta. Mas em relação aos meus colaboradores, é tudo comigo, mas em relação à contabilidade, eu tenho um contador, porque essa parte de contabilidade é muito específica. Muito específica, né? Cara, isso é muito difícil. É muito. Eu lembro de, tipo assim... E meu pai, ele só falou assim, tá bom, eu te dou um empurrão, que é o investimento. Mas não enche minha cabeça. Nada. Ele falou assim, eu não vou te dar. Aí, tipo assim, eu tinha uma dúvida. Ele falava assim, procura. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Isso é melhor do que você pensa. Assim, sabe? Você sabe. E aí, algumas coisas ele via que eu tava quebrando muito a cabeça, ele me ajudava. Mas isso foi muito bom. E ele sempre fez isso, desde pequena. Você por você, e é você que tem que se virar. Ele sempre me incentivou a ser uma pessoa autossuficiente, né? Resolvesse minhas coisas sozinha. Sim, porque ele já deu um investimento que você não ia tirar do nada, então já foi muito legal. Mas ele se preocupar, por isso é com certeza pro seu bem, porque ele sabe que a hora que ele não estiver lá pra resolver, você vai saber resolver. Ou vai saber procurar. Aí foi o que eu fiz. Eu peguei um contador, fiz uma reunião assim, quase 2 horas. Perguntei tudo que eu não sabia, ele me deu uma aula. Então, assim, eu nunca na vida ia saber as coisas que eu sei hoje de contabilidade. Então, questão de como abrir um CNPJ, o que é carnê-leão. Gente, quando falaram pra mim carnê-leão, eu falei assim, o que é carnê-leão? Então, assim, são as formas que você vai declarar a sua empresa, entendeu? Porque tem imposto, você não pode cair na malha fina, né? Então, assim, é tudo...
tem que ser tudo muito bem feito, essa parte de contabilidade, para você justamente não cair numa fria. Então, a contabilidade da clínica, ela é toda gerida bonitinho. Então, emissão de nota fiscal. Então, eu tive que aprender a emitir uma nota fiscal. Então, ele me ensinou um site gratuito, porque senão eu teria que pagar. Então, eu emito as notas fiscais de todos os pacientes. Então, eu tiro 2 finais de semana no mês para poder emitir notas fiscais de todos os pacientes e enviar no e-mail deles. E é engraçado uma coisa que a nota fiscal, quando você emite, ela não vem bonitinho igual vocês recebem no e-mail. Ela vem num código horrível. Então, você tem que transformar num PDF bonitinho. Nem isso eu não sabia fazer. Então, assim, é muito aos poucos. Aí, como que eu vou declarar a minha empresa? Aí, a gente montou uma sociedade autolimitada, justamente para a questão dos impostos serem menores. Então, assim, pode ter um MEI? Não pode ter um MEI. Não pode ter um MEI. Entendeu? Tipo, clínica odontológica não trabalha com MEI. Enquanto, por exemplo... legal saber disso. Então, por exemplo, uma pessoa que faz doces em casa, uma boleira, ela pode ter um MEI. É legal ter um MEI no caso dela. No meu caso, não é legal ter um MEI. E aí, a minha empresa, ela tá no Simples Nacional. Que o que é isso? Você paga 6% de imposto. Então, assim, dentro do quadro de clínica odontológica é o melhor cenário para não pagar tanto imposto assim. Porque é absurdo a quantidade de valor. E o pior é você não pagar e chegar no final do ano e tem que pagar tudo de uma vez. Uma hora você tem que pagar, mas tipo assim, a pessoa, igual, ela abre a clínica lá e fala... Deixa, sei. Mas vai chegar um momento que vai cair. Sim. Você pode ter certeza que vai bater na sua porta. Sim. É a Polícia Federal. Exatamente. Então, assim, eu aprendi tudo isso. Como que declara, como que você se enquadra. É até questão de cartão de maquininha. Tipo assim, eu realmente não sabia questão de maquininha de crédito nem nada. Então, tudo isso foi um aprendizado. Foi YouTube, foi pesquisar, foi ir atrás de colaboradores que, poxa, que legal, puderam me ensinar, então, igual o contador. Foi uma reunião que eu tive com ele me explicou tudo, eu confiei nele e fechei. Então, eu tenho esse contador que me ensinou tudo, eu sei de tudo agora, hoje em dia, ainda bem. Questão de maquininha, eu fui atrás de taxa, fui olhando as taxas mais baixinhas, assim, do mercado. Contratei uma, gosto muito. E a questão do marketing, que eu também tenho uma equipe que me ajuda. Então, assim, os vídeos maravilhosos, eles são vídeos profissionais. E eu decidi investir no marketing. Eu poderia não investir. Inclusive, assim, pessoal, a primeira coisa que eles fazem é não investir no marketing ou cortar. Né? As coisas a primeira coisa de cortar. Exatamente. Eu já vou ter o meu, ó, que beleza. Sim. E assim, os celulares hoje em dia são maravilhosos, né? Mas querendo ou não, uma câmera profissional é tudo. É uma câmera profissional. E nos primeiros vídeos, eu até tava comentando isso com os amigos ontem. Se vocês verem o primeiro vídeo, que é eu anunciando a clínica, eu tô assim... Nossa, foi 1 hora pra gravar um vídeo de 15 segundos. Decorando fala, olá, eu sou a Ana. Olá, Ana, sou eu. Olá, eu sou a doutora Ana. Olá, sou a Ana. Eu sou a doutora. Pausadamente. E assim, a Ana Vitória de 1 ano, não tô nem falando de muitos anos atrás, não. De 1 ano atrás nem estaria aqui hoje. Porque é muito difícil a pessoa que sempre foi tímida, que nunca, pra apresentar trabalho na faculdade, eu empolava o meu corpo. Tudo isso aqui ficava vermelho, cheio de pintinho. Eu não conseguia falar em público. Que eu ficava muito, muito, muito nervosa. Então, os vídeos foram me ajudando a soltar. Hoje em dia, os meus vídeos são bem mais legais de assistirem. Não é tão travado. É mais leve. E a maioria dos vídeos eu não assisto, porque eu tenho muita vergonha. Isso aí é normal pra você. Então, eu nem vejo. E quando alguém tá vendo meus vídeos perto, eu falo, desliga isso aí. Não quero escutar não, hein? E eu achei legal, a gente até tava falando antes de começar o podcast, né? Que, assim, você teve que pesquisar muita coisa, aprender muita coisa. Mas você optou por investir no marketing, ao invés de, sei lá, investir em uma outra profissional, outra área. Porque é tão importante, né, o marketing. Como tá sendo a sua captação de paciente? Como que você tá fazendo isso? É totalmente através do seu Instagram? Ou você tem algum outro tipo de estratégia? O tráfego? Como que é? Hoje tem... Vai fazer 5 meses que eu abri a clínica, né? Uau! Gente, quanto tempo já? Sim. Mês que vem, no final do mês que vem, né? Faz 5 meses. 4 meses, então. E, assim, foi muito loucura, gente. Muito loucura. Então, eu não quis, de cara, já fazer o tráfego pago, porque eu ainda não entendia como funcionava. Então, eu não queria simplesmente falar assim...
faz o tráfego pago aí, mas eu não sei. Como que eu vou fazer isso? Eu não sei o que é. Eu sempre fui muito atrás de saber tudo que tava acontecendo ali. Eu não quero que nada passe fora do meu radar. Isso é até um pouco cansativo. Mas isso é interessante. Isso é bom legal. e ao mesmo tempo ruim. Porque se eu só delegasse e falasse assim, não, faz isso, eu poderia dormir tranquilamente. Mas não. Mas essa é a questão também, porque isso aí, acho que vai muito do empreendedor mesmo, do dono do negócio. Porque ele vai delegar, ele tem que delegar, o empreendedor ele tem que delegar. Tipo, você vai lá anunciar, você vai editar esse vídeo e tudo mais, ele tem que delegar, você vai cuidar da parte do marketing e tal. Mas ele tem que entender pra ele cobrar, porque não tem como você delegar de uma pessoa, você chegar e virar assim, você vai tirar aquele siso. Aí você vai chegar lá, beleza, o siso foi tirado? Não, você tem que entender pelo menos o superficial pra poder cobrar do profissional que você colocou ali naquela área. Pra você também não ser passada a perna. Exatamente, também. Porque, gente, é tão difícil começar. Aí você tá começando, mulher, você gasta muito. Mulher, nova. Aí o pessoal olha assim, tipo, você não é nada, você não é ninguém, é isso, vou passar a perna em você. Então, não, aqui não. Aqui não. Oxi. Aqui não. Então, assim, eu não fiz o tráfego pago. Então, foi tudo orgânico. Todas os posts, minhas publicações foram orgânicas. E aí, esse mês, eu decidi investir no tráfego. Legal. E aí, o que eu tô fazendo? Eu ainda não investi no tráfego. Eu decidi investir, mas ainda não investi, porque eu estou fazendo o impulsionamento das publicagens do Instagram. Então, o próprio Instagram, ele tem aquela questão de turbinar a publicação. Isso é um impulsionamento. Então, eu tô fazendo por ele, no momento. Vou ver como vai funcionar, né? Porque lá dá pra você escolher tudo. A idade do público que você quer atingir, se é homem, se é mulher, a região, se esse público é só pra odontologia, se esse público é pra harmonização, se esse público é pra implante. Então, assim, você consegue definir muito bem tudo. E o pessoal fala que tem um retorno muito bom. E, assim, mesmo na parte do orgânico, eu tive um perfil alavancado muito bom. O engajamento do meu perfil, ele foi muito bom. Eu consegui, nesses 4 meses, eu ganhei 2.500 novos seguidores. Novos seguidores, legal. 2.500, mais ou menos. Você ganhou 2.000? Caraca, tudo orgânico? Tudo orgânico. Rapaz, esse é um número muito bom. E o orgânico, aí já parte no meio do marketing, assim, o orgânico ele serve pra você. O orgânico ele é mais consistente. O tráfego, ele oscila muito. Porque quando você começa só no tráfego, e você começou com uma estratégia muito boa, assim. Eu da parte de marketing, quando eu vou atender um cliente, eu falo, cara, bora começar pelo orgânico. Porque o orgânico, ele começa a crescer o perfil dele de uma forma que ele vai se estabilizar. Ele não vai, tipo, quando eu colocar dinheiro vai ter muita visualização, quando eu colocar vai cair. O orgânico, ele vai mantendo as visualizações dele, o engajamento, a entrada de novas pessoas visualizando stories, ou começando a te seguir, ou clicando no link para marcar sua consulta. Mas o tráfego, ele serve para impulsionar ainda mais. Então, com o tráfego você cresce mais, com o orgânico ele demora para crescer. Então, no orgânico, essa estratégia, eu acho muito interessante isso. E serve até para as pessoas, que às vezes a pessoa abre uma clínica e fala, não, vou contratar aqui o gestor de tráfego ou uma agência de marketing. Vai, senta dinheiro aí, coloca lá e vai ter um resultado. Vai ter isso, o resultado vai voltar, se for bem feito vai voltar. Mas essa estratégia de começar a passar a identidade, que a Naira já comentou, você ser a cara da clínica e começar a postar vídeos na forma orgânica, pegar aquele seguidor que, tipo assim, o cara fidelizar, né? O cara viu, ele, tipo assim, gostei, vou seguir ela, porque eu quero ver as dicas dela que ela dá de como escovar os dentes, um exemplo. Pelo menos quando eu vejo, quando eu sigo muito dentista, meu Deus do céu, se eu sigo 1.000 pessoas, 500 são dentistas. Eu sigo dentistas por criar, tipo, um desejo. Então o Instagram, ele gera muito isso, né? Eu acredito que as pessoas que te seguiram, elas podem não ter, às vezes, tempo ou condição financeira, ou não ser o objetivo dela agora. Mas se ela tá seguindo, é pra você estar ali no radar dela, porque ela almeja isso. Então, cara, você tem noção que às vezes tem paciente que tá pensando assim, cara, eu vou juntar um dinheirinho todo mês, porque no Natal eu vou lá no Instituto Ana fazer a minha harmonização, a minha boca. Ela vai fazer, certeza. Vamos, já quero. Mas isso é verdade, isso é muito verdade, é o que mais acontece.
Então, assim, eu consegui ter essa constância ali no orgânico primeiro, tô começando a impulsionar pra depois eu investir no tráfego. Eu sei que o tráfego vai me trazer retorno. Sim. Mas eu queria... Até porque o meu feed era eu. Ai, pois Tipo, Tem que mudar, né? tem que Tem que mudar. mudar. E aí, como que eu ia botar um tráfego pago? Aí as pessoas iam no meu perfil e não iam ver nada. Exatamente. Aí, quando eu conversei, inclusive, com o pessoal do meu marketing, eles falaram assim, Ana, vamos arrumar a casa pra receber visita. E Não tem como. o cara, acho que esse cara roubou a frase do Bia. Ele fica toda semana pra mim falando, meu amor, vai postar. Sim. Eu, ai, meu Deus. É, porque não adianta você, igual eu tava falando, não adianta o que o cara falou, essa mesma frase eu uso pros meus clientes da minha agência de marketing. Eu chego, cara, você tem que arrumar a casa pra receber visita, porque não adianta nada você investir lá R$2.000, vai chegar, sei lá, 1.000 pessoas no perfil, onde não chegava nenhuma pessoa. Sim. O perfil todo novo. Só que vai chegar lá, vai ter um stories, a stories é foto do prato e comida, outra foto é foto dela com o namorado dela, então tipo assim, não vai ter nenhuma informação, você vai estar jogando... Vai estar dando retorno? Vai, o cara vai entrar no seu perfil, só que não vai ter uma linha ali do cara, pô, entrei no perfil, gostei do perfil, gostei, vou querer... Ainda mais nessa área da estética, né? Porque a Odon tem várias áreas, mas nessa área da estética a pessoa fica, pô, cara, quero mudar, quero colocar boca. Pô, eu já não quero, eu quero ter muita boca aqui dentro. Mas é exatamente isso, de criar o desejo na pessoa. Então acho que o tráfego serve pra isso, essa agente de marketing. Eu acho que você tá num caminho muito, muito bom. A Naira comenta muito disso e acho que ela vai espelhar muito em você quando ela abrir a clínica dela. Com certeza, eu tá sempre no meu radar, dentistas. E é sempre bom tá se inspirando em pessoas novas, principalmente mulher, né? Acho que é até legal você deixar também um recado aqui do que você diria pras novas Anas que estão se formando, pras meninas, porque a gente é mulher, mas no fundo tem horas que a gente é menina, né? Que a gente ali ainda tá crescendo, tá aprendendo, a gente tá aprendendo muita coisa, Sim, tanto da nossa profissão, que a gente não sabe de tudo, o primeiro ano é aprendizado e com certeza. quanto disso de empreender, o que você diria assim para mulheres que querem se empreender? Também o empreendedorismo é um meio machista. Então é muito legal a gente. Eu achei ótima a ideia do Vitor de trazer a gente pra conversar, porque a gente tem visões diferentes e a nossa visão até mesmo é mais delicada. A gente se preocupa mais ainda com o paciente. Muito mais. A gente tem esse carinho, esse jeitinho de ser mulher, né? Sim, com certeza. Então, assim, não é fácil. Então, acho que a pessoa que ela... Se você quer, né, realmente fazer isso, se você tem no seu coração de ter um consultório, de ter uma clínica, de ter um salão, de ter qualquer outro ramo que você quiser, né? Ser ali sua própria dona, ter o seu próprio empreendedorismo. Vai e faz. Tipo assim, vai dar medo. Vai ter noites que você vai chorar muito, vai ter noites que você não vai dormir, vai ter dias. Eu lembro do dia que eu fechei o meu primeiro caso. Aí a paciente saiu assim, tchau. Aí eu olhei assim, o coração saindo pela boca. Aí eu fui no banheiro, olhei no espelho e fiquei, meu Deus. Então, tipo assim, é muito gostosa a sensação. E quanto julho, que é um mês ruim pra todo mundo, e pra mim não foi diferente, ainda mais começando. Sim. Foi muito ruim, então teve noites que eu sentei, fiquei muito mal, fiquei muito triste. Pensei, será que é isso mesmo? Será que não é? Será que eu me precipitei? Eu sempre tive isso na minha cabeça, eu sempre tive muito medo. Será que eu me precipitei? Será que não era a hora? Será que eu devia ter esperado mais 2, 3 anos? Será que, meu Deus, eu nunca vou chegar onde o pessoal chega, né? Sim. Tudo isso. Então, assim, querendo ou não, a gente se auto-sabota e a gente se diminui muito. Isso é uma coisa, acho que, de todo ser humano. Principalmente, acho que a mulher, né? Que tem isso. Ainda mais nos nossos altos e baixos, nossas fases de lua. Então, assim, já vai ter noites que você vai chorar muito, que você vai desanimar, que você vai querer desistir. Vai ter dias que você vai ficar muito animada e você vai ter muitas ideias. E vai ser muito legal. Mas, assim, continua, tem que persistir. Se você tem esse desejo no coração, você tem que continuar, você tem que colocar, tira ele do papel. Eu acho que assim, a gente dá o passo, Deus coloca o chão. Sim. Com certeza. Então, assim, ter fé em Deus além disso é tudo. Porque, meu Deus, eu não sei o que seria de mim sem Deus. Então, assim, é todos os dias que eu chego no consultório, primeira coisa que eu faço, colocar um louvor, orar
e agradecer, entregar o meu dia. E muitas pessoas falam, nossa, é uma paz tão grande aqui dentro. Eu fico muito feliz, muito Que feliz. bom. E as pessoas falam comigo também, ai, você é tão legal. Então, ter esse sentimento, assim, é muito bom. Receber esse carinho, ganhar presente dos pacientes, só porque fala assim, ai, eles sentem que ainda estão devendo pra você, sabe? Então eles trazem presente e falam, ai, você é iluminada, você veio do céu. Tipo assim, é muito gostoso. Ai, que fofo. É muito, muito, muito bom. Então, assim, eu sempre quis isso. Então foi muito bom pra mim conseguir ter isso com os meus pacientes. Top. Então, acho que é isso. É você não desistir, você persistir, continuar no caminho. E se não Uma tá hora vai dar perfeito, certo. vai com o que tem, né? Exatamente. Você não precisa ter a melhor clínica do mundo, você não precisa ter a melhor roupa do mundo, você não precisa ter o melhor celular do mundo, o melhor... Não, você tem que começar com o que você tem. Exatamente. Que uma hora o bom vai vir, o melhor vai chegar. E assim, é altos e baixos sempre. E acho que a gente tem que ter essa constância na nossa mente mesmo, pra gente não se deixar abalar nem nada, porque não é fácil. E ninguém começou lá de cima. Todo mundo começou de baixo. Não tem uma pessoa que vai falar assim, eu comecei, foi tão fácil. E a maioria das pessoas que eu converso, que também, né, estão empreendendo agora, elas também estão assim. Elas falam assim, ai, Ana, tá difícil. E eu falo, pra cá também tá difícil. Tá difícil pra todo lado. Quanto tempo demorou pra você fechar seu primeiro caso? Por incrível que pareça, eu fechei antes de abrir a clínica. Ó! Isso é Mas bom. foi assim, Conhecido? Não. Ou já foi de captação? Como eu tava acompanhando essa doutora, então ela tá, veio da doutora. entendi. Ah, legal. Só que ela queria a parte de odontologia, de dente. Aham. E aí a doutora era só harmonização. E aí ela já falou assim, não, Ana, e já me mandou. Legal. E aí, então assim, foi uma coincidência, né? Então assim, não foi totalmente mérito meu. E a gente já fechou e o primeiro caso já foi um caso grande. Legal. Então assim, nossa, isso foi muito gostoso, gente. Foi as facetas que você fez? Uma que você postou? Não, inclusive eu fiz a faceta dela hoje. Eu tenho que postar o resultado. Porque ela foi um caso muito grande. Então a gente fez toda a parte de primeiro adequar o meio bucal, a gente fez implantes, clareamento. E aí hoje a gente fez as facetas, finalizou. E olha quanto tempo, né? Desde maio. Desde que a sua primeira paciente tá Minha primeira terminando paciente, agora. eu finalizei ela hoje. Que legal. Top demais. E a odontologia assim também. E depois foi indo, né, aos poucos. Então, assim, igual eu falei, tem vezes que não tem nada. Lá você tá atendendo mais odonto ou mais Hoff? Quer dizer, Hoff é da odonto, né? Mas você tá atendendo mais harmonização ou... Eu acho que é muito 50-50, mas ainda assim puxa mais pro lado da harmonização. Entendi. Top. E também um assunto bem polêmico, não sei como que a gente tá de tempo. Não, pode ir. Pode ir? É um assunto polêmico que Perceberam você... que não, calma aí. Perceberam que a Nara ela tá aproveitando Com certeza! pra ela entender mais. Tô pegando uma consultoria, né? Como que... Ixi, esqueci o que eu ia falar. Agora essa parte vai ter que cortar. Pode falar. Como que é? Eu esqueci o que eu ia perguntar. Polêmica. Assunto polêmico. O que você diz? O que você diz para os seus pacientes para passar a segurança de que a odontologia está mais do que capacitada para harmonização facial? Porque a gente tira siso incluso, a gente estuda para estar no meio cirúrgico e assim, não desmerecendo, falando que uma coisa seja mais fácil do que a outra. Mas como que você passa essa credibilidade? Porque assim, infelizmente é disseminada muita desinformação e infelizmente também existem profissionais que envergonham um pouco, né? As boas práticas e essa questão, assim, toda da ética. Então, como que você passa essa tranquilidade? O que você fala para os seus pacientes? Como a maioria dos meus pacientes, eles vêm pelo Instagram, graças a Deus, eu nunca tive nenhum paciente, assim, muito resistente em relação a isso. Legal. Por esse fato. Porque eles já vêm do Instagram. Então, lá, eles já... Querendo ou não, eu passo uma certa autoridade ali, eles já compram aquela ideia, então eles já chegam super mais tranquilos. Mas querendo ou não, eu já atendi muitos pacientes que chegam com muito medo. Então eles falam assim, não, mas eu não quero mexer muito. Não, mas vamos só... Eu lembro de atender uma paciente que ela falou assim, não, vamos só colocar 1 ml. Mas o que é 1 ml? Aí é onde eu tenho que explicar. O que é 1 ml? 1 ml é uma colher de chá. O que você vai fazer com uma colher de chá? 1 ml a gente coloca a boca.
Só. Eu não consigo fazer mais nada com 1 ml. Sim. Entendeu? Então, assim, boca é o único lugar que eu realmente vou falar, vamos colocar 1 ml, né? Agora tem paciente que chega lá falando, vou colocar 2, 3 ml. Eu falo, não. Calma Calma. Mas de resto, então eu tenho que explicar. E aí eu tenho coisas muito didáticas na sala pra poder explicar. Então eu sempre tenho legal. uma seringa que eu mostro a quantidade de 1 ml, eu tenho vídeos. E a consulta, ela é uma aula. Então, assim, eu consegui adequar a consulta pra ser uma aula. Então, quando ele chega, já tem a TV, que já tem tudo explicando lá. Eu consegui montar umas imagens, uns slides, onde eu consigo explicar gerenciamento de envelhecimento. Onde eu legal. consigo explicar o porquê que o rosto dela tá derretendo. Por que seu rosto tá derretendo? Ela não sabe por quê. Então, é por conta disso, por Você conta vai daquilo. conscientizando o paciente pra Tudo. ele entender o que vai ser feito. Exatamente. É uma paciente novinha, mas ela tem muita olheira. Por que ela tem muita olheira? Então, ali eu já vou explicando. Então, querendo ou não, como a consulta é muito longa, eu entendo ela, eu converso e eu dou uma aula e explico, isso mostra que eu sei, né? Isso mostra conhecimento e isso traz segurança. Se eu só chegasse e falasse, não, dá pra gente fazer uma boca, senta lá. Quê? Como assim? E eu explico tudo. Eu falo assim, ó, isso é uma cânula, isso é uma agulha. Eu trabalho com cânula, explico por que eu trabalho com cânula. Mas no seu caso, talvez eu tenha que usar uma agulha. Por que eu vou usar uma agulha no seu caso? Então, assim, eu explico muito bem explicado. Eu acho que eles saem de lá já sabendo fazer o Acho que isso é o seu diferencial. Tipo assim, eu nunca fui atendido por você. Legal, mas isso é um diferencial. Eu pego até pelo caso pessoal mesmo. Eu não gosto muito de ir médico, né? Mas a minha mãe, ela fala assim, pô, quando ela me leva no médico, né? Ela me leva no médico, o médico nem encostou em você, tipo assim, nem se explicou o que vai fazer. Então, Sim. as pessoas, elas sentem esse carinho, ainda mais, né, no ramo técnico, quando você queria lá, se for medicina, farmácia, eu só quero cuidar das pessoas. Sim. E você pegou isso pra você e aplica hoje em dia. E isso que fideliza o cliente, é você explicar pra ele, você fazer ele entender qual procedimento tá fazendo, o motivo de fazer esse procedimento, o motivo de também você falar assim, pô, se eu não fizer isso, vai acontecer isso. Se você, igual, contando um caso particular, minha mãe, ela quando era nova, ia tirando muitos dentes. Chegou com 25 anos de idade, ela tinha a cara muito murcha porque não tinha muito dente. Aí o médico falou pra ela, cara, você é tão nova, só que você tá com... Se você continuar assim, você vai ficar com 30 anos com o rosto de 50, 60 anos de idade. Porque você não tem muito preenchimento aqui. Aí foi, explicou todo... Um médico já tinha oferecido pra ela, só que eu não tinha explicado isso. Cara, você tem isso, seu rosto é assim, porque os seus dentes foram tirados, tudo mais. Exatamente, todo esse processo clínico que vocês da área conseguem explicar. E a gente, leigo dessa área, que tipo, eu só sei o que é canino e o que é siso. O canino é isso aqui e o siso é o que tira. Então, a gente só sabe isso, pô. A gente não sabe de mais nada. Vocês conseguindo explicar isso pro paciente real, que não fez faculdade, que não sabe nada sobre dente, ele sente segurança. E aí quebra a objeção de idade, quebra a objeção de empreender nova, de ser dono da clínica, quebra todas as objeções e o paciente vira, cara... Eu tenho segurança nela, porque se ela consegue me explicar, ela tem habilidade pra fazer o procedimento e me deixar do jeito que eu quero. Exatamente. Não, acho que isso é diferencial. Eu acho que a primeira coisa, isso é uma coisa que eu também aplico muito no meu dia a dia clínico, que a primeira coisa que eu faço quando tenho que passar qualquer tipo de procedimento pro paciente é explicar. A maioria dos pacientes acha que fazer canal do dente é tirar a raiz do dente. É só isso que entende. Aí eu faço desenho, comprei lozinha, faço desenho, comprei uns cards, sabe? Pra explicar, falar como que é tudo. Pega o material, mostra isso aqui é uma lima, isso aqui é uma broca, isso aqui é resina, a massinha que a gente fala que coloca é resina, tem até essas cores. Quando eu vou falar e montar planejamento de faceta, pego o tablet, mostro como que vai ficar, né? Que é muito a bom. gente tem isso também de conseguir mostrar como vai ficar. Então, assim, tanto na parte da odontologia, a gente tem aplicativos que conseguem. Eu coloco o contorno do dente certinho, então ele consegue ver mais ou menos quanto o dente vai aumentar, o formato, quanto na parte da harmonização. Então, eu tiro a foto lá do paciente, já jogo direto pro iPad. No iPad eu já mostro assim, ó, a gente vai melhorar aqui. Tá vendo que aqui tem um fundinho? Muitos pacientes têm um fundinho aqui, eles não percebem. E eu falo, você tá vendo que aqui tem um fundinho? Eles falam, nossa,
Eu nunca Verdade. vi isso, verdade. Entendeu? E aí eu vou mostrando, vou desenhando, então ali já dá uma segurança. E aí eu nunca precisei, tipo, me impor em relação de, eu sei fazer harmonização. E, querendo ou não, eles compram muito antes e depois. E aí eu posto bastante antes e depois também no Instagram. Sim. Então, isso Vai vai ajudando. ajudando, vai linkando uma coisa a outra. E quando deu aquela polêmica, né, da harmonização, da dentista, da outra, do peeling de fenol, aquela coisa toda, eu me posicionei no Instagram. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu peguei as matérias, coloquei no fundo Isso é o verde melhor, é o que mais dá atrás, audiência. gravei o vídeo, me posicionando e já joguei no feed. Top. Agora a gente tá partindo pro final. Eu sempre faço uma última pergunta aqui pros nossos convidados. Como você, tão jovem, 21 anos, abriu uma clínica, já atende aqui em Brasília várias pessoas. Como você, doutora Ana, se vê daqui a 5 anos? Seja no ramo profissional ou no ramo pessoal, casada, uma clínica grande, quero empregar mais pessoas. Como você se vê daqui a 5 anos? É uma pergunta bem difícil. Eu acredito que eu faço essa pergunta desde o primeiro dia, desde o primeiro episódio. Aí um dia desse atrás, o Lucas, o meu sócio, falou assim, cara, me responde essa pergunta aí que você vai fazer. Eu falei, cara, calma aí, pô, eu sei fazer a pergunta, eu não sei não. Daqui 5 anos eu espero muito, muito, muito que eu esteja com uma clínica maior. Querendo ou não, a clínica hoje que eu tenho, graças a Deus, eu sou muito apaixonada por ela, por presente de Deus, mas ela é só um consultório. Então eu imagino que daqui 5 anos, profissionalmente, a gente esteja com uma clínica maior para eu conseguir dar mais conforto para os pacientes, conseguir atender mais pacientes, né? Não limitar tanto, conseguir ter outros colaboradores, para poder ajudar também as pessoas que estão recém-formando. Então, assim, eu imagino profissionalmente que eu esteja especializada, com uma clínica maior, querendo ou não, faturando mais, né? Porque a gente tá aqui por amor, mas a gente também tá aqui, né? Podia. É porque a gente precisa do dinheiro e tudo mais, então faturando mais, sendo reconhecida, fazendo o que eu gosto e fazendo só o que eu gosto, não precisar fazer outras coisas, atuar em outras áreas que eu não goste. E pessoalmente, assim, que eu esteja mais realizada, que eu esteja casada. Tá ouvindo, Maurílio Alves? Então, assim, né, que eu esteja casada, que eu esteja bem, que eu esteja fazendo as coisas que eu goste, né, que eu amo viajar, então que eu esteja podendo, né, ter uma vida confortável também, pra poder estar viajando e cuidando das minhas pacientes, gente. Por mais que, assim, a gente tá ali batalhando dia e noite, mas é muito gostoso. É muito gostoso. E o dia, quanto mais ele tá cheio, quanto mais eu consigo fechar a agenda, mais gostoso é. Mais gostoso é. Não pelo dinheiro, mas assim, de ter a troca, de conseguir conversar com os pacientes, de tudo. Eu amo muito, 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 muito atender os pacientes. De coração. Então, eu acho que eles percebem isso também. Do tanto que eu coloco amor ali, eu coloco dedicação, eu coloco minha vida ali. Tipo assim, eu moro no meu consultório e eu visito a minha casa. Às vezes eu chego em casa, assim, muito cansada, meia-noite, 11 horas. Já cheguei a atender paciente, assim, à noite. Porque só poderia atender à noite, sair do consultório meia-noite, mas assim, com a paciente feliz e eu mais feliz ainda. Então, assim, eu acho que isso que importa e eu tô muito feliz, por mais que seja muito difícil. Top. E aonde te encontra na rede social? No Instagram, @doutora.anavitória. Top. Ana com 2 N's. Ana com 2 N's. E você, meu amor? Onde te Eu encontra? sou doutora.naira Magnani. Top. Queria agradecer você por ter vindo aqui entrevistar comigo, ter Também topado amei. essa coisa. Amei muito. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu tô muito feliz também de você ter vindo e de aceitar esse convite. Tô muito inspirada também, porque ainda não tenho meu consultório. Mas, nossa, tirei muitas dúvidas, né? Deu pra perceber. E tô muito feliz mesmo. Top. Ai, muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Até foi difícil, na primeira vez que eu falei, ela falou, cara, tem uma paciente aqui marcada, eu não consigo per semana não, só por semana. Isso mostra que a pessoa gosta mesmo de cuidar dos pacientes dela. Queria agradecer você por ter disponibilizado a agenda, por ter vindo aqui e aberto sua vida pessoal, profissional, de como foi essa etapa. E a gente deseja todo sucesso pra você. Só agradecer mesmo. muito sucesso. Muito obrigada, gente. E vou lá, hein? Pode ir lá, a gente vai fazer a boca. Fala onde é seu consultório, passa aí. Certo. Meu consultório é aqui em Brasília, na Asa Sul, na L2 Sul. Top. Então Legal. no final da L2, é na 616 Top. Sul. Você Legal. que tá querendo aí, ó, fazer
mudar um pouco essa cara feia sua. Os procedimentos. Harmonização, botox, preenchimento. Tem tudo lá. Odontologia, porcelana. Tem tudo lá. Se você quer ficar bonita aí, maravilhoso. é só procurar no Instagram, doutora Ana. Doutora.Ana Vitória com 2 N. Com 2 N's. E vai lá, vai estar também no Instagram da Evolte Rica pra achar ela. Muito obrigado você que assistiu até o final. Se você gostou, curte, compartilha. Eu não sei blogueirar, vocês sabem. E se você é interessante também, comente eu sou interessante. Se você tem um negócio, quiser compartilhar que ideia com a gente, vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado, esse foi o episódio, mais um episódio com a doutora Ana falando sobre odontologia. Até mais.